Primeiro eu quero, senador Paim, agradecer Vossa Excelência por ter, através de permuta, garantido que eu falasse nesse momento. Agradeço-lhe profundamente. Farei o mesmo gesto que a senadora Ana Amélia. Muito obrigada. Que logo após o próximo orador é ela que fala. Perfeito, mas, senhor presidente, eu estou aqui. Primeiro, quero dizer que falo a respeito de algumas medidas que estão sendo anunciadas nesses últimos dias e publicadas pelos meios de comunicação do país. E todas elas, senhor presidente, pelo menos uma grande parte, não são de simples medidas, são de medidas extremamente graves, que mudam radicalmente, senadora Lídice, o procedimento que vinha sendo adotado pelo governo anterior. E medidas muito preocupantes. Muito preocupantes. Aqui nós ouvimos o senador Humberto Costa falar a respeito da votação no dia de ontem, pelo menos do texto principal, da nova lei de diretrizes orçamentárias, que antecipa para o conteúdo da sua lei, daquela lei, aquilo que está previsto no projeto de emenda constitucional PEC 241, que é, a partir do ano de 2017, ou seja, do ano que vem, ser estabelecido no âmbito do Poder Público Federal um limitador para os gastos públicos, e esse limitador seria o montante gasto no ano anterior, acrescido tão somente da inflação. Essa medida, senhor presidente, caso seja aplicada, será uma medida das mais danosas que o país e que o povo brasileiro já viram. Mas não apenas isso, nós temos outras medidas sendo também adotadas pelo governo federal. Saúde também foi dita aqui pelo senador Humberto Costa. Mas eu faço questão de abordar rapidamente, mesmo porque hoje estaremos discutindo, logo mais na sessão deliberativa, e devemos votar com o apoio incondicional da oposição a esse governo interino provisório do senhor Michel Temer, a medida provisória que trata da prorrogação por mais 3 anos do programa Mais Médicos, um programa que efetivamente, apesar de todas as críticas dos conservadores, apesar de todas as críticas das corporações, tem se mostrado um dos melhores e mais eficientes dos programas na área da saúde. Mas esse programa também já vem passando por problemas graves, por problemas graves através de atitudes deliberadas daqueles que estão à frente do Ministério da Saúde. Outra medida, e essa eu quero falar dedicar um tempo maior, senhor presidente, diz respeito a um dos últimos anúncios do governo provisório, senhor Michel Temer, que está modificando o programa de investimentos federais em aviação regional. Modificando, ou seja, este programa que não foi escrito apenas com as mãos do Poder Executivo, mas que foi exaustivamente debatido aqui pelo Poder Legislativo. Nós aprovamos recentemente a mudança da legislação estabelecendo um programa de aviação regional para o país, tratando de forma diferenciada, inclusive, a Amazônia brasileira. Porque enquanto alguns estados brasileiros, a maior parte deles até, creio eu, falam no transporte aéreo como uma opção de transporte, em boa parte da nossa região, a região amazônica, o transporte aéreo é a única possibilidade. Ou então, para aquelas pessoas que disponham de tempo para navegar durante semanas e semanas a fio nos rios da Amazônia. Pois bem, o programa lançado ainda no ano de 2012 pela presidenta Dilma, ele previa que 270 aeroportos regionais receberiam passariam por obras de ampliação, de adaptação e de recuperação. Repito, 270 aeroportos. E a presidente Dilma chegou até em determinado momento querer aprovar um plano que contemplava 800 aeroportos, em decorrência do pleito de todos os estados brasileiros. Mas entendeu-se, à época, que o melhor seria o plano ficar restrito a 270 aeroportos. É bom que se diga que esse plano, porque muitos dizem, mas o Brasil está vivendo uma crise econômica, tudo tem que ser revisto. Não, senhor presidente.
para o plano de recuperação dos aeroportos regionais, que é parte do Plano Nacional da Aviação Regional, uma parte fundamental, diga-se de passagem, os investimentos previstos na ordem de 7 bilhões e 300 milhões de reais seriam recursos oriundos do Fundo Nacional da Aviação Civil. Fundo esse que não pode ser aplicado e utilizado para outro fim que não para o próprio desenvolvimento da aviação regional no país. Pois bem, anunciou agora recentemente o ministro dos Transportes, Aviação Civil e Portos, ministro interino, Maurício Quintela Lessa, que não mais serão 270 aeroportos a receber investimentos do governo federal, e sim somente 53 aeroportos. Somente 53 aeroportos. Veja, sendo que os recursos são recursos carimbados, são recursos arrecadados e que são cobrados dos usuários na própria tarifa aérea. Nós todos pagamos um tantinho lá que é dirigido para o Fundo Nacional da Aviação Civil. Pois bem, diminuíram de 270 aeroportos para 53 aeroportos. O meu estado do Amazonas, senhor presidente, que é o estado mais territorialmente o maior do país. É o maior estado do país. Dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos de território brasileiro, 1,5 milhão está somente formando o estado do Amazonas. Ou seja, é um estado grande, com somente 62 municípios e muito distantes um dos outros. E municípios que a única forma de acesso ou é por navegação ou por transporte aéreo. E a navegação é isso que eu digo aqui. Além de ser distâncias muito longas, nós temos um problema da vazante e da cheia. O Rio Madeira agora mesmo está com a sua capacidade de navegação limitada, aliás, limitadíssima. Então, ter aeroportos em estados brasileiros como Amazonas, Pará, Acre, Roraima é fundamental, senhor presidente. Mas vejam, no nosso estado estavam previstos a recuperação ou construção ou adaptação de 25 aeroportos em 25 cidades do interior, cujos investimentos estariam na ordem de 838 milhões de reais. Com a decisão, essa nova decisão, anunciada pelo ministro interino Maurício Quintela, por decisão do presidente interino Michel Temer, apenas 4 cidades do meu interior receberão obras, senadora Lídice. Coari, que é uma cidade base da Petrobras, que tem uma grande produção de petróleo e gás natural, Lábrea, Maraã e Boca do Acre. Somente essas 4 cidades, de 25 reduziram para 4 cidades. E não é apenas a aviação regional que perde com isso, senador Paim. Sabe o que é? É a economia local, a capacidade do desenvolvimento localizado, porque se um aeroporto está em obra, você tem trabalhadores, você tem equipamentos, você tem o comércio girando, o município arrecadando mais, mas simplesmente cortaram. Sem ouvir ninguém, sequer sem dar notícia ao parlamento, nós tomamos conhecimento pela imprensa dessa notícia que é extremamente grave. E veja, não há nenhuma lógica. Os aeroportos de Boca do Acre e de Coari, eles estavam já na 3ª fase de implantação, ou seja, no anteprojeto. O município de Maraã estava ainda na fase de estudo de viabilidade e Lábrea na fase de estudo preliminar, ou seja, dos 4 aeroportos que decidiram manter, apenas 2 estavam na última fase. E nós temos vários municípios e vários aeroportos na mesma situação desses 2, já na 3ª fase do projeto, ou seja, em fase bem adiantada. E eles simplesmente cortaram com uma régua. Então, isso, presidente Paim, é lamentável. É lamentável. E é por isso que nós, senadores e senadoras, as pessoas até muitas vezes não acreditam no que nós estamos dizendo. Mas é por isso, por essas e por tantas outras, que nós temos muita esperança em reverter esse processo de golpe que está em curso no país. E é processo de golpe mesmo. Não adianta querer dizer que a presidenta está sendo julgada por crime de responsabilidade. Não está sendo julgada
a última pessoa que fez uma declaração, aliás, vários fazem essa declaração, várias são as senadoras e os senadores que dizem: a presidenta está sendo afastada pelo conjunto da obra e porque perdeu o apoio legislativo. Mas veja o que disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Inovação e Comunicação, ministro Gilberto Kassab, concedendo uma entrevista à imprensa, a Kennedy Alencar, no dia de ontem. Veja, senadora Fátima, o que disse o senhor Kassab. Eu faço questão de ler exatamente as respostas que ele deu ao jornalista, podendo resumir, mas prefiro ler de forma, na integralidade, o que ele respondeu, perguntado pelo repórter, que foi se a presidenta Dilma tinha cometido crime de responsabilidades através dos decretos e do Plano Safra, ou se ela estaria perdendo o poder pelo conjunto da obra. E a resposta do ministro Kassab qual foi? Disse assim: olha, eu não quero entrar no mérito, que também foi questionado se ela era uma boa ou uma presidenta ruim na época em que ele era seu ministro. Eu não quero entrar no mérito se o governo de Dilma era bom ou era ruim. Mas, em relação à cassação, ao impeachment da presidenta Dilma, eu fico com a segunda opção, ou seja, ela está sendo impedida pelo conjunto da obra e não porque tenha cometido qualquer crime. E mais, olha o que ele analisa. Ele diz que esse fato, por si só, traz um risco para os futuros presidentes. Questionado que foi, ele confirmou. Traz um risco, sim, porque a partir desse momento, nós estaremos vivendo um sistema de semiparlamentarismo. Um sistema de semiparlamentarismo. E daqui para frente, o presidente ou a presidenta que não tiver pelo menos 1/3 de apoiamento do Congresso Nacional será impedido da mesma forma como estão impedindo a presidenta Dilma. Será impedido, são palavras do ministro interino de Ciência, Tecnologia, Inovação e das Comunicações, Gilberto Kassab. E diz que isso traz uma instabilidade muito grande para o Congresso Nacional. Senadora Vanessa. Para o Congresso Nacional, eu considerei, senadora Fátima, mas apenas para dizer, então, quem diz que é o golpe não é Vossa Excelência, senadora Fátima, não sou eu, não somos nós, são eles próprios, eles que estão viabilizando, eles que reconhecem que esse processo não é impeachment. E não é impeachment por quê? Porque é um processo que tem forma, mas não tem conteúdo, é um processo oco. E a Constituição brasileira é clara. Ela diz que para um presidente, uma presidenta perder mandato tem que ter cometido crime de responsabilidade. E a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Está sendo julgada politicamente. Estão transformando o parlamento brasileiro, lamentavelmente, num colégio eleitoral e num colégio eleitoral de exceção. Estão transformando o sistema político brasileiro num sistema, como diz Kassab, semiparlamentarista. E tudo isso para quê? Para arrancar direitos do povo, para tirar direitos dos trabalhadores. É por isso que nós temos muita esperança ainda em virar esse jogo até o dia do julgamento aqui no plenário deste Senado Federal. Senadora Fátima, com a benevolência do nosso presidente, senador Paim. Senadora Vanessa, primeiro, parabenizá-la, né, por mais um importante e consistente pronunciamento que faz. Segundo, quero aqui também me associar a Vossa Excelência quando destaca aqui as palavras do ministro Kassab. Ministro esse que foi ministro do governo da presidenta Dilma, aliás, à frente de uma pasta super importante como era o Ministério das Cidades. Ministro esse, senadora Vanessa, que o Brasil inteiro o viu por diversas vezes esse ministro se derramar em elogios à gestão da presidenta Dilma, principalmente destacando, né, a iniciativa da presidenta Dilma, ainda à época do governo do presidente Lula, pelo quanto ela foi idealizadora de um dos programas de maior inclusão social no campo da habitação, que foi o Minha Casa Minha Vida. Quantas vezes nós ouvimos o ministro Kassab dizer, né, do quanto a presidenta Dilma era uma presidenta preparada, uma presidenta que dava continuidade ao governo do presidente Lula, um governo voltado principalmente para cuidar dos mais pobres desse país. E esse ministro, de uma hora para outra, virou a casaca,
foi um dos primeiros a trair, a passar para o lado de lá, para o lado golpista, e hoje, inclusive, é ministro, né, do governo interino, do governo biônico. Encerro dizendo o seguinte, senadora Vanessa, são atitudes como essa, de incoerência, porque, no mínimo, é essa palavra que deve ser dada às declarações do ministro Kassab ontem ao jornalista Kennedy Alencar. São incoerências como essa que faz com que a maioria do povo brasileiro tenha cada vez mais o descrédito da maioria dos políticos, porque muitos políticos, assim como Kassab, faz por merecer a rejeição do povo brasileiro. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência, senadora Fátima, e para concluir, senador Paim, agradecendo a paciência, a benevolência e a compreensão de Vossa Excelência, dizer o seguinte, senadora Fátima, não foi só a presidenta Dilma que foi traída por essas pessoas, por esses partidos políticos, foi o povo brasileiro que foi traído. Colocou a presidenta e eles estão tirando. Está sendo traída a nação brasileira, porque não é apenas assumir o poder no lugar da outra. Não é isso. É mudar o projeto político. É isso que está em jogo. Querem tirar os direitos dos trabalhadores, que acham que trabalhador no Brasil tem direito demais, senador Paim. Tem direito demais. Por quê? Porque eles estão diminuindo a remessa de lucros de países emergentes como o Brasil para os seus países sedes, para os países sedes de suas empresas, grandes conglomerados transnacionais. O povo brasileiro está sendo traído. E nós estamos trabalhando para, daqui até o dia do julgamento, mostrar isso à nação. A presidenta Dilma estará sentada aqui na próxima segunda-feira. Aqui ela não estará na condição de ré. Aqui ela estará na condição de vítima. E eles sabem disso. Tanto sabem, senador Paim, porque além de fugir da formação de provas, estão fugindo do debate e só foge o covarde. Pessoas sérias, pessoas corretas não fogem. Vêm, falam, enfrentam. É tudo que eles não estão fazendo, eles estão fugindo. Está publicado em todos os jornais hoje. As lideranças partidárias cumprindo uma ordem lá do Jaburu, ou seja, do interino Michel Temer, está cortando a palavra dos seus senadores, dizendo só vão falar os líderes partidários, que é para andar tudo rápido. Então, nem enfrentar o debate eles têm coragem. O que é que nós podemos dizer? Mas não tem problema. A nação brasileira estará assistindo e poderá ver quem é quem, senador Paim. Muito obrigada. Bem, senadora Vanessa Crescentim. Agora é a senadora Fátima Bezerra como comunicação. E como oradora escrita, em seguida, a senadora Ana Amélia, por permuta com a senadora Gleice Hoffmann. Senador Paim, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senador Paim, quero hoje aqui na tribuna registrar com imensa satisfação pesquisa recentemente realizada, pesquisa que foi coordenada pela Andifes, que demonstra com dados o quanto as políticas públicas implementadas nos últimos 13 anos contribuíram para aumentar significativamente a inclusão social por meio da educação. Pesquisa da Andifes, intitulada Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Brasileiras, demonstrou, em sua 4ª edição, que os governos do PT, Lula e Dilma, conseguiram mudar o panorama de que só filho de rico tinha acesso à universidade pública.
Uma verdade, senador Paim, que perpetuou no país por mais de um século. A partir de dados colhidos entre 130 mil alunos de 62 universidades federais, chegamos ao surpreendente resultado de que 66,19% dos alunos dessas instituições vêm de famílias com renda média de até um salário mínimo e meio. E se considerarmos apenas as universidades do Norte e do Nordeste, esse percentual é ainda maior, sobe para 76,66%. Portanto, a ideia de que universidade pública é coisa de rico ficou no passado. Ficou no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o percentual de pessoas originárias de famílias nessa faixa de renda, de até um salário mínimo e meio, com acesso à universidade pública, era de apenas 42,8%, tendo, inclusive, decrescido durante o seu governo. Então, senador Paim, é uma inclusão social extraordinária. 13 anos, governos Lula e Dilma, o percentual, repito, dos jovens, classe D e E, famílias que ganham até um salário mínimo, o percentual desses jovens na universidade era de 42,8%. 13 anos, governos Lula e Dilma, nós passamos de 42,8% para mais de 66%. E na minha região Nordeste, o percentual ainda é maior, quase 77%. Outro dado, senador Paim, importante, é o dado que diz respeito à presença de negros e negras nas universidades. A presença dos negros e negras nos governos do PT praticamente triplicou, sendo hoje de 47%, um percentual muito próximo ao de sua participação na sociedade, que é de 53%. Portanto, contra fatos não há argumentos. Esses dados comprovam que os governos Lula e Dilma conseguiram efetivamente promover a inclusão social pela educação, beneficiando a parcela mais carente da nossa população e enfrentando a eterna dívida do Estado brasileiro com os negros deste país. Este resultado, senador Paim, esta inclusão social pela porta da educação nos governos Lula e Dilma refletem o compromisso e o esforço dos governos do PT para dar a devida prioridade à área de educação. Por que não dizer, para colocar a educação no centro do projeto de desenvolvimento nacional. Mas, por dever de justiça, eu quero aqui também mencionar a participação, o protagonismo dos estudantes, trabalhadores e gestores em educação, que durante esses 13 anos estiveram permanentemente mobilizados, que tiveram uma participação muito importante para a construção de políticas públicas como Reúne, política de cotas, que foram essenciais para promover essa inclusão social no campo da educação. Mas, senador Paim, se por um lado temos o que celebrar, que são esses avanços sociais registrados durante os governos Lula e Dilma, não podemos deixar de destacar nossa imensa preocupação com o fato de que essas conquistas estarem, nesse exato momento, seriamente ameaçadas se este governo usurpador, biônico, interino, do senhor Michel Temer virá permanente, concretizando-se assim o golpe. Digo isso, senhor presidente, porque nesse último fim de semana, o ex-ministro Aloysio Mercadante, em entrevista, chamava a atenção para o desmonte na área da educação. 100 dias apenas.
e é um desmonte brutal. É um golpe atrás de outro no direito à educação do povo brasileiro. Mercadante, inclusive, abre aspas, diz que se no governo de Juscelino Kubitschek o país vivenciou o plano de metas com o avanço de 50 anos em 5, no governo golpista e provisório de Temer, assistimos ao desmonte de 10 anos em 100 dias. Fecha aspas. E aqui eu vou dizer que desmonte é esse. Primeiro, orçamento destinado para a educação. O orçamento do governo biônico para a educação no ano de 2017 simplesmente traz um corte de 45% nos investimentos e de 18% no custeio. Esse é o orçamento destinado para as universidades públicas e para os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Repito, corte de 45% nos investimentos para 2017 e de 18% no custeio. Nós vamos lutar para reverter essa realidade, porque se esse orçamento for, enfim, implementado, isso significará um ponto final no processo de reestruturação e expansão das universidades federais e escolas técnicas, especialmente no interior do país. Eu quero lembrar aqui, senador Paim, que durante os governos Lula e Dilma foram criadas mais de 18 universidades públicas. Escolas técnicas, nós entregamos em 13 anos mais de 420 novas escolas técnicas. Mas vamos voltar ao desmonte, ao retrocesso que está sendo esses 100 dias do governo golpista do senhor Michel Temer na área da educação. Quero aqui falar novamente do Pronatec. Pronatec, que eu tive a oportunidade, enquanto deputada federal, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, ter coordenado todo o trabalho de discussão. Pronatec, que possibilitou que mais de 12 milhões de jovens, homens e mulheres, tivessem acesso a esse programa, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino e ao Emprego, e, portanto, essas pessoas se prepararam melhor para adentrar no mercado de trabalho. Pois bem, esse programa está suspenso. Isso é um crime. Isso é um crime contra a presidenta Dilma, é um crime contra a juventude brasileira, é um crime contra milhares de homens e mulheres que precisam de políticas públicas como essa para se prepararem melhor para o mercado de trabalho.